De agora em diante a aula está sendo gravada e a gente vai recomeçar de onde paramos a última aula, que foi aqui. A gente estava nesse exemplo e a gente estava discutindo limites, né? Então a gente tinha essa função aqui, né, que é x vezes y dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado. E a gente estava dizendo que perceber que um limite não existe é mais fácil do que mostrar que o limite existe, né? Porque para perceber que o limite não existe, basta que haja uma falha em alguma direção que você caminhe para o ponto limite. Então, nesse problema, a gente queria saber se existia o limite dessa função quando o x e o y vai para o zero zero, né? Porque essa é uma função de R2 em R, né? Então, o domínio dela é o plano. Então, a gente fez alguns caminhos. A gente se dirigiu para o zero zero pelo eixo x, se dirigiu para o zero zero pelo eixo y, e nos dois casos dava zero. Essa função tinha como limite zero. Olhando o gráfico aqui, quando a gente vai para o zero zero pelo eixo x, essa função vai para z igual a zero. Quando a gente vai para o zero zero pelo eixo y, essa função, perdão, aqui, para o eixo y, essa função também vai para o zero zero. Mas quando você está vindo pela reta x igual a y, as imagens disso, né, quando você pega um ponto aqui na reta x igual a y, a imagem desse gráfico se dá aqui, ó. Ou seja, o z dela vai ser aqui, ó. O z desse ponto vai ser aqui. Você pega um ponto aqui em x igual a y no plano xy, e aí a resposta está dando no z igual a meio. Então, quando você vai se aproximando pela reta x igual a y do ponto 0, 0, as imagens continuam sendo meio. Foi isso que as nossas contas mostraram. Quando a gente pegou o limite, né, se aproximando do 0, 0 pela reta x igual a y, aqui ao longo do y, aqui ao longo do x, quando a gente se aproximou pela reta x igual a y, a função se aproximou do valor meio e não do valor zero, como tinha acontecido quando nos aproximamos do eixo x e do eixo y. Então, isso mostrou que o limite não existe, porque aconteceu dos limites serem diferentes. Então, é mais fácil mostrar quando o limite não existe, porque acontece dos limites serem diferentes quando a gente muda de caminhos, né? Então vamos ver mais exemplos de situação como essa. Depois a gente discute o que fazer para mostrar que o limite existe. Então veja aqui, por exemplo, se f de x, y for essa função, será que esse limite existe? Então, com a solução do exemplo 2, né, a gente viu no exemplo 2, a gente estava lá no exemplo 2 com f de x, y, o exemplo anterior, sendo apenas x vezes y em cima, né? Era x vezes y dividido por x2 mais y2. Era assim o nosso exemplo 2 aqui. Agora, nós temos uma diferença nessa. Nessa nossa aqui, nós temos x ao quadrado e esse daqui está y à quarta e não ao quadrado. Então, ele diz aqui, com a solução do exemplo 2 em mente, vamos tentar economizar tempo fazendo com que o x e o y vá para 0, 0, não mais assim como a gente fez no exemplo anterior. Aqui a gente fez ao longo do eixo x, depois ao longo do eixo y e depois a gente fez com a reta y igual a x. Nesse nosso exemplo, a gente vai abordar de uma maneira um pouco diferente. A gente vai ao longo de uma reta qualquer, do tipo y igual a um número vezes x. Veja que se você pegar m igual a 1, é a mesma coisa que dizer que você está indo ao longo da reta y igual a x. Então, quando eu pego y igual a mx, eu estou indo por qualquer caminho. Eu não estou mais indo apenas por uma reta. Eu estou indo para o 0, 0 por qualquer caminho. Eu estou me aproximando do 0, 0 por qualquer caminho, ou seja, por qualquer reta que passe no 0, 0. Eu estou fazendo qualquer caminho na hora em que eu pego y igual a mx, né? Onde m
é a inclinação da reta, né? Toda vez que você tem uma equação desse tipo, m é a inclinação da reta. Bem, então quando eu pego y igual a mx e coloco o y aqui no lugar desse, eu fico com mx igual ao quadrado e aqui mx elevado ao quadrado e aqui mx elevado à quarta. Então quando eu faço essas contas, eu tenho m ao quadrado e x vezes x quadrado eu tenho x à terceira, né? E aqui embaixo fica x quadrado, m à quarta, x à quarta. Aí agora vamos pensar no x e no y indo para 0, 0. No caso o y sumiu aqui, né? Ficou só o x. Então o que acontece quando o x vai para 0, 0? Veja que aqui ainda dá para simplificar? Não, dá não. Não dá para simplificar. Então eu tenho isso indo para 0, 0. Como é que eu faço para perceber que o x e o y, quando o x e o y vai para 0, 0, eu tenho que o f de x e y vai para 0. Como é que eu faço para ver que isso daqui está indo para 0? Ou seja, como é que eu faço para observar que o limite quando o x e o y vão para o 0, 0 de m ao quadrado sobre x vezes x sobre 1 mais m à quarta vezes x2, como é que eu mostro que isso é igual a zero? Ora, eu posso ver isso como o limite quando o x e o y vão para o 0, 0 de quem? Eu posso simplificar isso daqui dividindo por x, né? Aí eu fico com m ao quadrado em cima e embaixo fica 1 sobre x mais m à quarta. Bem, aqui eu estou com x ao quadrado, então vai ficar x. Veja que quando eu mandar o x e o y ir para o 0, 0, como eu não tenho o y aqui, só me importa que o x vai para 0. Se o x vai para 0, isso daqui vai para infinito, né? Porque o x vai ficando cada vez menor, isso daqui vai crescendo pra caramba. Esse daqui vai para 0. Então esse vai para o infinito, esse vai para 0. Infinito mais o 0 vai dar infinito aqui embaixo. Isso daqui tudo vai para o infinito. E aqui em cima é uma constante. Então fica uma constante dividindo um número que vai para o infinito. Então uma constante dividido por um número que vai para o infinito vai para 0. É por isso que o limite vai para 0 quando você faz o par x, y ir para o 0, 0. Tá certo? Feito isso, você acabou de mostrar que se você pegar qualquer caminho reto indo para a origem, aquele limite vai para 0. Foi isso que você mostrou. Qualquer caminho reto faz com que a função vá para 0. Porém, você não tem, né, você não provou que isso de fato vai acontecer sempre. Ou seja, ainda não garante que o limite seja 0. Você provou que todos os caminhos retos, né, se você vai para o 0, 0 por caminhos retos, então a função de fato vai para 0. Mas você não provou nada se o caminho for, por exemplo, alguma coisa meio circular, se for uma parábola, se o caminho não for reto. Eu não provei nada. Se eu buscar caminhos que não sejam retos, eu não garanto que o limite vai ser 0. Então, eu tenho que dar outro jeito, né? Se tomarmos agora xy indo para 0, 0 ao longo da parábola, por exemplo, parábola x igual a y ao quadrado, né? Seria o que? Uma parábola como? Qual seria o caminho? Você está com o sistema, né, o plano, você tem aqui o x, tem aqui o y. Uma parábola y igual a x quadrado seria assim, né? Uma parábola x igual a y ao quadrado, então é uma parábola assim. É uma parábola assim. Se você vai então para o 0, 0, caminhando por uma parábola nesse formato, então o que acontece? Ele vai e faz as contas aqui. O x agora será o y ao quadrado. Então essa expressão fica como? Bem, se aqui era x, y quadrado, então o x foi substituído por y quadrado,
e aí você fica com y² vezes y², que é y². Aqui era x² mais y², y². Quando você substitui o x² por y², você vai ficar com y² ao quadrado, ou seja, fica com y², e aí y² mais y², 2y². Simplifica pelo y² e você tem meio. Poxa, ferrou. Então, pela parábola x igual a y², essa função é uma constante, meio, dá sempre meio. Então, quando você pegar o limite indo para o 0, 0, andando por essa parábola, o limite vai dar meio, não vai dar zero. Então, novamente, você está numa situação em que o limite dá diferente, né? Aqui, pela parábola, deu meio e por caminhos retos dá zero. Conclusão, o limite não existe. O limite não existe. Então, veja como é complicado, né, calcular um limite desse tipo de função. Se você faz vários caminhos, está dando o mesmo valor. Aí você diz, suspeito que o limite seja esse. Mas de repente existe um caminho que o limite pode dar diferente. Então, por mais que você faça infinitos caminhos, você não tem como afirmar que o limite é aquele. Eu digo infinitos caminhos, força de linguagem, né? Porque você nunca vai conseguir fazer infinitos caminhos. Eu digo, por mais que você faça um número imenso de caminhos, fazendo um monte de contas, você não vai poder afirmar que o limite é aquele, mesmo que confirme sempre. Você vai fazendo vários caminhos, dá sempre o mesmo valor, mas você não pode afirmar que o limite é aquele. E aí? Como é que eu posso afirmar que um limite é um certo valor? Já ficou claro que mostrar que não é possível. Basta eu mostrar um caminho que dá um valor e um outro caminho que dá outro valor. Então, por exemplo, uma questão na prova. Mostre que esse limite não existe. Tranquilo? Você pega dois caminhos com limites diferentes e pronto. Mas olha que questão maldosa. Eu posso perguntar assim a vocês. Verifique se o limite existe. E aí você pode testar muitos caminhos e dar sempre o mesmo resultado. Mas mesmo assim você não pode afirmar que o limite existe. Vai ter que arrumar uma outra maneira de fazer isso, né? Agora, se você vai testar logo dois caminhos que dão resultados diferentes, aí você já pode afirmar com tranquilidade que o limite não existe, né? Mas numa prova é cruel, porque sei lá se você vai achar logo os dois caminhos que dão diferentes, ou você vai passar um tempão achando um monte de caminhos que dá igual e não vai poder dizer nada. Então tem esse problema na hora de fazer uma avaliação desse tipo de conteúdo. Bem, então vamos agora olhar o caso em que o limite existe. E agora? Né? O caso em que o limite existe. Como posso mostrar que o limite existe? Então, como uma função de uma única variável, como a gente aprendeu lá no cálculo 1, né? O cálculo do limite de funções com duas variáveis pode ser muito simplificado usando as propriedades dos limites. Então, as propriedades dos limites citadas, listadas na seção 2.3, no volume 1, ele está se referindo àquelas propriedades assim, limite da soma é soma dos limites, né? Limite de uma função constante é a constante, esse tipo de coisa, aquelas propriedades que a gente já conhece lá do cálculo 1. Então, elas podem ser estendidas para as funções de duas variáveis. O limite da soma é a soma dos limites, o limite do produto é o produto dos limites e assim por diante. Então, em particular, as seguintes equações são verdadeiras. Se você tem um limite, né, o x e o y indo para um ponto AB, mas na função só tem o x, então esse x está indo para o A. É como se fosse simplesmente uma função constante, né? O x está indo direto para o A, função constante não. Uma função em que o x está indo direto para o A e o y não é usado. Em compensação aqui, a mesma coisa. Aqui o x não está presente na definição da função, só o y. Então o y está indo para o B, sem problema. E aqui sim, uma função constante. Então não importa para onde o x está indo, a função vai sempre para C. Então esse tipo de situação é tranquila. E o que é legal é que o teorema do confronto também vale. Lembre-se, o teorema do confronto diz que se você tiver uma função f de x
que ela é sempre menor ou igual que uma função h de x. E ela é sempre maior ou igual que uma função g de x. Não importa, tem que olhar o domínio, né? Tem que ver as condições sobre o domínio, questão de continuidade também. Então, dadas as hipóteses necessárias, se isso daqui tem um certo limite c e esse daqui também tiver o mesmo limite c, então isso obriga que o limite dessa daqui também seja c, né? O teorema do confronto nos garante isso. Esse x que eu coloquei aqui como sendo uma única variável pode ser pensado num par de variáveis também, tá? Então, exemplo 4, né? Vamos ver uma maneira de encontrar um limite. Ache o limite se existir. Aí ele diz aqui, como no exemplo 3, podemos mostrar que o limite ao longo de uma reta qualquer que passa pela origem é 0, 0. Ou seja, a gente pode, ele está dizendo assim, né? Eu posso pegar o y como sendo mx. E aí vou fazer as contas aqui, e aí essa função vai ser, eu vou olhar para o limite quando o x e o y vão para o 0, 0. E aí no lugar do y eu vou escrever aqui 3x2 mx. No lugar do y vai ficar o mx. E aqui x quadrado mais mx ao quadrado. Aí vou fazer as contas e vou concluir que por essas retas aqui, quando você pega retas que passam pela origem, você vai ter que o limite é 0. Mas isso não prova que o limite seja 0, né? Mas o limite ao longo da parábola y igual a x2 e x igual a y2 também vai ser 0. Bem, aí só fazendo as contas, né? Ele está dizendo que se eu pegar e for calcular o limite quando o x e o y vão para o 0, 0, ao longo da parábola y igual a x2, por exemplo, que vai ser 3x2, aí o y eu vou colocar x2 também, y igual a x2 a parábola, sobre x2, e eu vou colocar no lugar do y x2 também, então vai ficar x2 ao quadrado. Ele está me dizendo que isso daqui vai ser igual ao limite quando o x e o y vão para o 0, 0 de quem? Bem, vai ficar 3x a quarta, né? E aqui vai ficar x ao quadrado mais x a quarta. Bem, isso nos leva a querer fazer o quê? Querer dividir todo mundo por x ao quadrado, né? Então você vai ter xy indo para o 0, 0. O limite disso vai ser igual, dividindo todo mundo por x ao quadrado, por x à quarta, perdão, você vai ter 3 em cima, e embaixo você tem x ao quadrado por x à quarta, vai ficar 1 sobre x ao quadrado, né? Que vai ficar aqui x ao quadrado por x à quarta. E dividindo por x à quarta aqui vai ficar 1. Aí quando você manda o x e o y irem para o 0, 0, veja que não tem o y aqui, mas tem o x. Significa dizer que isso aqui está indo para 0, portanto essa parte aqui está indo para o infinito. O 1 não importa, né? Porque infinito mais 1 não vai mudar nada, isso tudo vai para o infinito. E aí uma constante dividido por algo que vai para o infinito, isso vai para 0 também. Segundo ele, se eu ao invés disso substituir o x por y ao quadrado, eu também vou concluir que o limite é 0. Então, pelo que ele diz aqui, se eu fizer y igual a mx, se eu fizer y igual a x quadrado, ou se eu fizer x igual a y quadrado, tudo isso vai dar 0. Aí o que você vai começar a suspeitar, né? Você vai começar a suspeitar que o limite existe e é igual a 0. Aí a pergunta boa é: suspeito que o limite é 0. Mas é? Bem, não temos certeza se o limite é 0. Então,
peguei todos os caminhos que eu sabia pegar, peguei as retas que vão para o 0, 0, peguei as parábolas que eu podia, tanto simétrica no eixo X como simétrica no eixo Y, mandei tudo ir para 0 e está dando que o limite é 0. Mas eu tenho certeza? Não. Então tem que ter uma maneira que a gente possa ter certeza. E essa maneira é a boa e velha definição de limite. Horrível, né? Quando vocês fizeram lá cálculo 1, se o professor deu, com cuidado, a parte da definição dos limites por épsilons e deltas, vocês devem ter visto que é uma argumentação sofisticada. Não é tão simples de entender como é simples de fazer conta, né? Aí você tem que lembrar lá da definição de limites. A definição de limites a gente esquece naturalmente, né? Mas ela diz algo mais ou menos assim. Ela diz que dado um epsilon maior do que 0, existe, né? Então, o que acontece? Temos que o limite de uma f de x, vou colocar o x maiúsculo para poder representar um par, tá certo? Quando o x vai para um certo a, esse a pode ser visto como um par, esse x também. Vai ser igual a um certo L quando? Temos que isso acontece quando? Dado um epsilon maior do que 0, ou seja, um número real maior do que 0, existe um delta, também maior do que 0, um outro número real, tal que a distância entre a f de x e esse L, ela é tão perto uma da outra quanto você quiser, ou seja, por pequeno que seja esse epsilon, você sempre tem, né, essa distância aqui, é possível calcular essa distância, sempre que, isso é sempre possível, quando você consegue aproximar o x do A, ou seja, não obrigatoriamente tem que ser igual ao A, então o x ele se aproxima do A o máximo que você quiser, ou seja, ele é menor do que esse delta, existe esse delta, que você consegue mostrar que o x está próximo do A, não obrigatoriamente sendo A, por isso maior do que 0. Então essa tal definição do limite, que a gente deu lá no cálculo 1, ela também pode ser vista aqui, só que o x agora não é mais um número só, né, variando, e sim um par variando. O A não é só um número, mas um par, do qual a gente se aproxima, tá? Então, usando essa ideia de limite, ele vai aqui argumentar. Então, seja epsilon maior do que 0, queremos determinar um delta, né? Então, dado um epsilon, existe um delta tal que, né? É isso que a gente quer verificar se ele existe, tal que a distância entre o ponto, a gente está indo para o 0, 0. Isso daqui é a distância entre o ponto xy e o ponto 0, 0. Como é a distância entre dois pontos? É a raiz quadrada desse menos esse, que é o próprio x, ao quadrado, mais esse menos esse, que é o y ao quadrado. Então, isso daqui é a distância entre o ponto x e o ponto A da nossa definição aqui, ó. X menos A, certo? É essa distância que está assim representada, porque o x é o ponto xy e o A é o ponto 0, 0. Então, existe um delta, tal que a distância do x até o A, né? É maior do que o 0 e menor do que o delta, como a gente escreveu aqui, tá certo? Sempre que, né, se isso acontece, então acontece que a distância do f de x, que é essa nossa função, até o 0, que é o nosso limite L, a distância entre f de x e L, é menor do que o epsilon, aqui. Bem, ou seja, quando a gente vai organizar essas contas, a gente está dizendo que isso daqui é simplesmente isso, né, 0 e tal. Ele colocou um módulo, porque isso aqui é positivo, isso aqui é positivo. Então, para garantir que isso é positivo, basta eu pegar o módulo do y, né? Porque
não precisa de módulo na parte de baixo, nem precisa de módulo para 3x2, só precisa do módulo no y. Então esse módulo aqui pode ser escrito assim. Bem, mas aí ele diz, isso é sempre possível, ele vai mostrar que isso é verdade. Se isso aqui acontece, então isso acontece. O que ele diz? Olha, o x2 ele é sempre menor ou igual que o x2 mais o y2, né? É claro, o x2 é um número que é menor ou igual que o próprio x2 mais alguma coisa positiva. É verdade, né? Uma vez que y² é maior ou igual que zero. Bem, portanto, se isso daí é verdade, né? Se isso aqui é sempre menor ou igual que isso, então se eu dividir por x² mais y² dos dois lados aqui, eu vou ter que x² dividido por x² mais y² dos dois lados dessa desigualdade, né, é menor ou igual que 1. Foi o que ele escreveu aqui, ó. E assim, se essas coisas são, se isso aqui é menor ou igual do que 1, eu agora posso multiplicar por 3 dos dois lados. Aí eu tenho que 3x² é menor ou igual que 3, né, multiplicando por 3 dos dois lados. E agora posso multiplicar também por módulo de y, já que módulo de y é um número positivo. Módulo de y. E a desigualdade continua na mesma posição. Então eu tenho por fim que 3x² módulo de y sobre x² mais y² é menor ou igual que 3 vezes o módulo do y. Então, o módulo do y ele substituiu por raiz quadrada de y². Note que de fato é a mesma coisa. Porque, por exemplo, se você pegar menos 3, né? Menos 3, que é o módulo do menos 3, é 3. E se você pegar a raiz quadrada de menos 3 ao quadrado, bem, você vai estar com a raiz de 9. A raiz de 9 também é 3. Então, módulo de y e raiz quadrada de y² dá sempre o mesmo resultado. Então, ele substituiu o módulo do y por raiz quadrada de y². Tá? Ok. Aí ele no final diz o seguinte, que essa raiz quadrada do y² ela é menor ou igual que a raiz quadrada do y² acrescido de x², que é um número positivo. Então, a raiz desse cara que é positivo, ela é menor ou igual que a raiz dele mesmo mais alguma coisa. É verdade. Então, ele conseguiu concluir que essa função aqui, né, que essa expressão, ela é menor ou igual que isso daqui. Ora, mas ele quer determinar que isso seja menor ou igual que um epsilon. Ele concluiu que isso é menor ou igual que isto aqui. Foi essa a conclusão dele, né? Que é menor ou igual que isto aqui, isto tudo. Ele concluiu que é menor ou igual que isso aqui. E ele quer que seja menor ou igual que um epsilon. Então o que é que ele faz? Dessa forma, se eu escolher o delta, por que o delta? A relação para o delta que ele encontrou foi essa, né? O delta ele é um cara maior do que isso. Então se eu pegar o delta como sendo epsilon sobre 3, né, o delta é maior do que isso. Então se no lugar do delta aqui eu colocar epsilon sobre 3, eu vou estar substituindo esse delta aqui por epsilon sobre 3, divida isso daqui por 3, né? Quando você divide isso daqui por 3, dá exatamente isso. Então se eu pegar o delta igual a epsilon sobre 3, e considerarmos que isso daqui é verdade, né? Que é a nossa hipótese, né? Se isso é verdade, então temos que isso daqui é menor ou igual que isto, como mostrou as nossas contas, vai ser menor ou igual que 3 epsilon, né? 3 epsilon, porque 3 vezes aqui, 3 vezes aqui dá 3 epsilon, cancelo 3 com 3. 3 vezes isso é menor do que o epsilon, né? 3 epsilon. Então isso é menor do que 3 vezes, estou pegando o delta como sendo epsilon sobre 3, caiu 3 com 3, eu tenho que isso é menor ou igual que um epsilon. Então, organizando as ideias aqui, ele conseguiu provar que esse módulo é menor ou igual que epsilon, que era o que ele queria mostrar, né? Então, tomando isso como hipótese, ele provou que isso daqui é verdade. E isso, pela definição de limite, significa dizer que o limite daquela função vai para zero, né? Quando o x e o y estão indo para o 0, 0. Ou seja, ele provou que é verdade pela definição. E essa é a única maneira que existe de você provar que o limite
existe no caso em que você está com funções do R2 em R. Só existe dessa maneira. Só a definição garante que o limite existe. Só. Tá? Algumas propriedades ajudam a verificar, mas só a definição vai garantir. Professor, agora me desesperei. Trabalhar com esses limites é difícil. Concordo. É desesperador mesmo. Exige um exercício das contas, do raciocínio. Isso daí chega a ser mais análise do que cálculo. Tá? Isso é mais análise. Nesse caso, análise no RN, porque não é mais uma análise na reta. A gente não está mais no limite com números apenas, está com pares. Então a gente já está no R2 pelo menos. Então é análise no R3, porque você está com a função de R2 em R. É análise, tá? Você está tendo aí já um conteúdo da disciplina análise no RN, que não é uma disciplina que é dada na graduação de vocês. Então extrapola um pouco, mas quem escreve os livros para graduação acredita que pelo menos até a definição de limite vocês precisam treinar. Eu, particularmente, se colocar uma questão como essa, coloco como uma optativa, para vocês poderem brincar um pouquinho com isso se quiserem. Mas, a princípio, eu não pretendo cobrar rigidamente essa definição aí, tá? Não pretendo. Mas, assim, aconselho a quem quer, né, quem está fazendo uma formação em matemática, a não desprezar esse raciocínio. Esse raciocínio é um raciocínio interessante, é um exercício cognitivo interessante para alguém que está se formando em matemática, tá bom? Então façam, não deixem de fazer, mas eu vou cobrar como um a mais, um plus, né? um a mais. Não vou cobrar a ferro e fogo para valer a avaliação, não. Mas repito, releiam, revejam isso que a gente acabou de fazer, revejam esse exemplo algumas vezes, até amadurecer a ideia e entendê-lo plenamente. Bem, aí agora vamos falar de continuidade. Vou só repetir para ficar bem claro. É mais fácil mostrar que o limite não existe, basta pegar dois caminhos que não funcionam, do que mostrar que o limite existe, porque aí você precisa usar a definição de limite, tá? Então, vencemos a parte de limites, vamos falar em continuidade. Então, a ideia de continuidade é a mesma que a gente viu lá no cálculo 1, que era que a gente dizia no cálculo 1. Dizia que uma função ela é contínua em um certo ponto A, quando você faz com que o limite do x, quando ele vai para A, e aí você calcula, descobre que isso é a mesma coisa que f de A. Essa é a definição da continuidade que foi dada lá no cálculo 1. Então, não vai mudar nada para a gente aqui. O que a gente está vendo aqui é que o nosso x vai para o nosso A, e isso dá como resposta f de A, tá? Só que agora, ao invés de a gente ter o x como sendo um número, ele é um ponto. O A como sendo um ponto, um número, ele é um ponto com duas coordenadas, né? É a mesma coisa, só que não é mais um número e sim um par ordenado, tá? Então foi isso que mudou, mas a ideia é a mesma que a gente já carregava do cálculo 1. Então dizemos que f é contínua em D, ou seja, no seu domínio, se f for contínua em todo o domínio, em todos os pontos do domínio. Aqui a gente dizia a mesma coisa, que aqui é a continuidade em um ponto, mas se você quiser dizer que a f é contínua em seu domínio, basta que ela seja contínua em todo A pertencendo ao domínio, né? Ok. Aí o significado intuitivo de continuidade é que se um ponto xy varia por uma pequena quantidade do valor de f de xy, por uma pequena quantidade, então o valor de f de xy variará por uma pequena quantidade. Isso quer dizer que a superfície que corresponde ao gráfico de uma função contínua não tem buracos ou rupturas. Bem, ele não mostrou um desenho para isso, vou mostrar eu. Ele está te dizendo assim, que o que significa a continuidade? Significa que, pense num gráfico, né, do tipo de função que a gente está trabalhando agora. A gente está trabalhando com funções
do plano XY na reta, né? Em Z aqui. Então, isso deve nos dar como gráfico superfícies. Né? Vai nos dar como gráfico superfícies. Certo? Vai nos dar como gráfico superfícies. Então a gente está dizendo o seguinte, que se você tiver um ponto AB aqui, um ponto AB, e você vai se aproximando de AB, seja lá em que direção for, então as imagens vão se aproximando por aqui também na superfície, né? Que as imagens das aproximações, elas estão aqui na superfície. Que a superfície é a imagem da nossa função. Então, o que vai acontecer quando eu vou me aproximando aqui exatamente do ponto? Eu estarei aqui na superfície também me aproximando de um determinado ponto. Aqui estará o nosso f de AB, a imagem. Então, quando eu me aproximo do AB, aqui no domínio, as imagens vão se aproximando do f do AB. Então, se eu vario um pouquinho aqui, se eu pego um delta que me dá um disco aqui, por exemplo, o delta é o raio desse disco, eu tenho um pedaço aqui da superfície de raio epsilon, de distância epsilon, por exemplo. Na verdade, aqui tem que ser uma bola, né? Tem que pensar numa bola e não num disco. Então, eu estou aqui com uma bolinha, que dentro dessa região, a parte que tiver interseção com a superfície, vai se aproximando aqui do ponto. Ele diz aqui, não tem buracos. Ou seja, quando isso não aconteceria? Isso não aconteceria se a superfície, por exemplo, tivesse um buraco. Se a superfície tem um buraco, então eu posso me aproximar de um ponto AB, aqui embaixo no domínio, e a função nem sequer está definida em f de AB. O f de AB seria aqui, mas essa imagem está dentro de um buraco. Portanto, não teria como ter o limite quando o x se aproximasse do AB. Eu não teria como ter um limite do f de x indo para o AB porque tem um buraco. Uma outra coisa que pode acontecer é, você tem uma ruptura. A superfície, de repente tem uma quebra aqui e ela continua aqui em cima. Certo? A superfície, ela tem uma quebra. Ela de repente sobe. Ela se dobra. Tem uma parte para cima. Tem uma parte para cima. Ela vem e de repente ela sobe, como um papel dobrado. Então o que acontece? Enquanto as imagens da função vão se aproximando de um certo ponto aqui, digamos que esse ponto é a imagem de um ponto que está aqui embaixo no domínio, né? Então, quando eu vou me aproximando aqui do AB, do ponto AB, eu tenho um limite aqui embaixo, quando eu me aproximo por aqui, e quando eu me aproximo pela direita aqui, por exemplo, o meu limite não está aqui nesse ponto, ele está aqui em cima. Então, há uma ruptura. Há dois limites diferentes, dependendo do caminho que eu sigo. Então, nesse caso, a gente diz que a função não é contínua. Ou então quando há um buraco, tá certo? Então a ideia intuitiva é essa, é o que ele diz aqui, né? Ele diz que o significado intuitivo é que quando há uma variação pequena no domínio, também há uma variação pequena na imagem. E ele diz que não tem buracos ou rupturas, né? É isso que ele avisa aqui. Não tem buracos ou rupturas. E ele avisa que as propriedades de limites podem continuar, né? Podemos ter a soma, a diferença, produto e quociente de funções contínuas, sendo contínuos em seus domínios.
E aí vamos usar esse fato para dar exemplo de funções contínuas. Então, por exemplo, uma função polinomial de duas variáveis. Quando você olha para essa função, cada parcela dessa é uma função contínua. Então, somas e diferenças de funções contínuas continua contínua. E a função racional, em cima você tem um polinômio, embaixo você tem um polinômio. Então, a menos que a função não esteja definida, nesse caso ela não estaria definida se essa parte aqui fosse zero, então, por exemplo, ela não está definida em 0, 0. 0, 0 não faz parte do domínio. Mas fora do 0, 0 ela é contínua. Ela é contínua em todos os pontos, menos no 0, 0. É uma função racional, contínua em todos os pontos do seu domínio. Ou seja, tirando o 0, 0, ela é contínua em todos os outros pontos. Ok? Essas intuições elas são necessárias, tá? Desenhem, releiam, pensem, porque elas são necessárias. São essas intuições que muitas vezes fazem a gente concluir coisas nos exercícios, tá? Pensar isso pode ajudar a resolver exercícios. Não ignorem o desenvolvimento da intuição. Pois bem, os limites em 2, o que ele chamou de 2 mesmo? 2 aqui, esses limites aqui, os limites em 2, mostram que f de xy igual a x, g de xy igual a y e h de xy igual a uma constante c são contínuas, né? São contínuas, porque se você pegar o limite de qualquer ponto que for, então x, y indo para AB, então x está indo para A, isso aqui vai para A, então vai ser o próprio f de AB, que vai ser o A. Se você pegar o limite disso daqui indo para B, né? O XAB, o XY indo para AB, então o Y estará indo para B. E o G de AB vai ser o próprio B. Então, é verdade, né? Lá no 2, ele mostra justamente isso, que o F de AB é o A, e aqui o G de AB é o B, e o H de AB seria o C. Então, não adianta você mandar XY, seja lá para que ponto for, isso daqui serão sempre funções contínuas. Bem, como qualquer polinômio pode ser obtido a partir das funções f, g e h, né? O que é um polinômio? É uma soma de coisas desse tipo. Constantes vezes incógnitas e incógnitas vezes incógnitas, ou variáveis vezes variáveis. Tá certo? Então, um polinômio é produto dessas coisas, entre eles, e soma dessas coisas. Então, como qualquer polinômio pode ser obtido a partir de f, g e h por multiplicação e adição, segue que todos os polinômios são funções contínuas em R2. Da mesma forma, qualquer função racional é contínua em seu domínio, ou seja, só é problema onde o denominador dá zero, porque ela é o quociente de funções contínuas. Então, quando o cara chegar para você e disser calcule o limite e o que tiver na tua frente é um polinômio, acabou, você não precisa se preocupar com nada. É simplesmente substituir o x e o y pelos valores que você pretende que o x e o y sigam para ele, né? Então, se o x e o y está indo para 1, 2 e o que eu tenho aqui é um polinômio, eu vou substituir o x por 1 e o y por 2. É só isso. Então vai ficar 1 ao quadrado, 2 à terceira, menos 1 ao cubo, 2 ao quadrado, etc. E fazendo essa conta, você encontra 11. E acabou, tá? Então, se está lhe pedindo é o limite de um polinômio, é só você colocar os números no lugar do x e do y e está resolvido. A mesma coisa acontece se for uma função racional. Se o cara pede para você o limite dessa função para qualquer valor, desde que não seja um valor onde o denominador seja zero, você calcula. Então, se o cara pedisse para você aqui o limite dessa nossa f de x, x2 menos y2 sobre x2 mais y2, dizendo para você que o x e o y estão indo para um ponto do domínio dela, por exemplo, 1, 2, você vai simplesmente substituir 1 ao quadrado menos 2 ao quadrado sobre 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado, que daria menos 3, né, sobre 5. Pronto, seria essa a resposta e acabou. O problema é,
Se ele pedir o limite indo para um ponto que não pertence ao domínio, então você não tem como fazer esse cálculo desse limite e a função é descontínua. Então a gente diz que o limite aí não existe, tá? Não tem como calcular. Na verdade, nessa função o limite não existe, né? Porque não está nem sequer definida. Mas você também poderia chegar aqui e definir uma outra parte da função e atribuir um ponto para o f00, tá? E aí você tira a descontinuidade, né? Ela é contínua em seu domínio. Fora do domínio, ela não é. E fora do domínio significa o 00 apenas. Ok. Bem, e exemplo 7. Se você tem essa função, pronto, foi o que eu acabei de dizer. Se você chegar, você pegou a função, que era igualzinha a essa anterior, mas aí no 00 você não tinha nada, mas aí você vai e define, por exemplo, você pode dizer que aqui é 0. Foi o que ele fez aqui, ó. Ele chamou de g, a g é igualzinha a f, quando o x e o y não está no 00. Agora, se você pegar, quiser um valor específico para o 00, você diz, por exemplo, que ela é 0. E aí essa função está definida no plano todo, né? Então aqui g está definido em 00, mas g ainda é descontínua. Por quê? Porque quando você vai pegar o limite para essa parte, ele não dá 0. Ele não dá 0. Se você calcular o limite da função, esse limite aqui, ele não vai dar 0, né? A gente já fez essa conta no exemplo 1, né? É aquela que vai para meio, né? Vai para 0,0 quando você vai pelo eixo x, vai para 0. Quando você vai pelo eixo y, vai para 0, mas quando você vai pela reta y igual a x, vai para meio. Então o limite não existe quando você se aproxima do 0, né? Então mesmo você definindo a função no 0,0, o limite continua sem existir. Bem, e essa daqui? Essa daqui é aquela outra nossa lá, que o limite não existe quando você vai por parábolas, né? Ele também não poderia ter aqui o 0,0. Aí ele vai e define como sendo 0, né? Aí ele tem, sabemos que f é contínua para x, y diferente de 0,0, né? Uma vez que ela é uma função racional definida nessa região, ou seja, em todo o plano menos o 0,0. E aí do exemplo 4, a gente viu que o limite dessa função é 0. Quando você vai calcular o f no 0,0, vai também dar 0. Então, nesse caso, a função f é contínua, né? Porque o limite é 0 para todo mundo dentro do seu domínio, tirando o 0,0. E no 0,0 também está dando 0. Então, você definiu aqui de tal maneira que coincide com o f do 0,0. Então, a função é contínua. A diferença é que aqui, quando você definiu para 0, não é o limite que você tem, porque o limite aqui de fato não existe. Então tem que fazer todas essas considerações, tá? Se às vezes tem isso, você tem uma função que ela é descontínua num certo ponto, mas você define ela naquele ponto e você pode defini-la exatamente no valor f daquele ponto ali. Mas aí quando você faz isso, ela passa a ser contínua. Se você define e mesmo assim não é o limite, quando você se aproxima daquele ponto, ela continua descontínua, porque para ser contínua, o limite tem que coincidir com a imagem da função no ponto, né? O limite, quando os caminhos tendem para um certo ponto, tem que coincidir com a imagem da função aplicada naquele ponto. Se não coincide, então o limite continua sem existir. Que foi o que aconteceu com a g e com a f deu certo, né? Bem, como para as funções de uma variável, a composição é outra maneira de combinar funções contínuas para obter outra função contínua. Então a gente viu lá no cálculo 1 que se você tem que f é contínua e g também é contínua, então f bola g também é contínua. Aqui ele está afirmando que também acontece para o caso das funções de R2 em R. Então, de fato, pode ser mostrado, não é o objetivo daqui do nosso estudo, que se f é uma função contínua de duas variáveis e g é uma função contínua de uma única variável, definida na imagem de f,
a função composta g bola f, definida por h de xy igual a g de f de xy, também é contínua. Então, percebam o que ele está avisando a você. A gente está trabalhando numa situação assim, né? As funções que a gente está trabalhando, elas são do R2 em R, né? Elas são do XY no Z. Então, se você tem que a função f, né? A função f, ela é assim, ela é do XY no G, a função f do XY no Z. Quando você for definir a função composta, então a função g, ela tem como domínio a reta R, tá? Então, f é uma função do R2 em R, e a função g é uma função de R em R. Então, se f for contínua de R2 em R, e g for contínua de R em R, então quando eu pegar g e aplicar na f, né, g bola f, f no caso será aplicada em xy, também vai ser contínua, tá bom? É o que ele está te dizendo aqui. E ele chamou essa função de função h. Tudo bem. Então, temos uma fábricazinha de funções contínuas. Basta eu pegar uma função contínua de R2 em R e uma função contínua de R em R. Quando eu fizer a composta, eu tenho outra função contínua. Nesse caso, a composta é de R2 em R. Tá? É do tipo de função que a gente está trabalhando. Então, ele aqui pega um exemplo. Ele define a nossa H assim. Então, note, a nossa H é uma função de R2 em R. Né? Ela é calculada em um par XY e ela dá como resposta um número. Note que ela foi definida assim. Ela tem uma G, que seria uma G de um número, vamos chamar assim G de X, que vai ser quem? Vai ser o arco tangente calculado em alguma coisa, arco tangente de X. E dentro, né, da função tem a f de xy, que é y dividido por x. Então o que você faz? Você pega a g e calcula na f. Você está fazendo g bola f. Aí veja que a f é aplicada em xy. Ou seja, isso daqui é g aplicado em f de xy. O que faz a g? Calcula o arco tangente na imagem da f de xy. Ou seja, o que está fazendo a g? A g está calculando o arco tangente de f de xy, que é y sobre x. Isso é a nossa h de xy. Tá? Então foi isso que ele fez aqui, ó. Onde a função h de xy, que é a nossa g aplicada na nossa f, é contínua. Está perguntando onde ela é contínua. Aí a resposta dele: a função f de xy, que é y sobre x, né? Nossa f de xy é y sobre x, é racional, né? É uma função que tem um polinômio em cima e um polinômio embaixo, polinômio de uma única variável. Ela é racional e desse modo ela é contínua em todo o seu domínio. Então ela só deixa de ser contínua quando x for igual a zero. Então ela é contínua para todos os pares em que o x for diferente de zero. Eu não posso ter zero aqui, senão essa função não está bem definida, né? Então x igual a zero não pode. Na reta x igual a zero ela não está definida. Já a função arco tangente de t é contínua em toda parte, né? Porque a função tangente ela tem a sua imagem na reta real. Então a função arco tangente ela está definida em toda a reta real. Então quando você for fazer a composta, né, da g bola f,
você não tem restrição no domínio da G. Você só tem restrição no domínio da F. A F não pode ter x igual a zero. Então, a função composta só vai ter problema quando x for igual a zero. Então, o domínio dessa função é todo par xy, desde que o x não seja zero. Aí diz aqui que a figura 9 mostra a ruptura existente no gráfico da função h acima do eixo y. Então tem uma ruptura aqui, né? Você está aqui com o eixo x, né? Está aqui com o eixo x, ó. O eixo x é daqui para cá, tá certo? Eita, eu coloquei o desenho meio ruim. Vou colocar aqui de novo. O eixo x ele aponta para cá, ó. Tá aqui o eixo x, tá? Note que ele aponta para cá. Que é o eixo x. 0, 1, 2, etc. Menos 1, menos 2, etc. O eixo y, então, ele está apontando assim. Deixa eu ver. Se para cá é o 2, eu vou dizer que ele aponta de lá para cá. O eixo y, ele aponta assim, ó. Passando aqui no 0. Eu não consigo alinhar aqui. Bem, vou alinhar aqui no 0. Deixa eu ver se eu melhoro isso. Vou fazer o desenho. Esse 0. É porque a função está um pouquinho mais alta. Então tá certo. Eu devo alinhar assim. Pronto. Passo no 0 e passo aqui, eu acho. Consegui. Ó, o eixo y apontando para cá, né? No seu sentido positivo. Note que a função tem uma quebra justamente nesse ponto aqui, ó. A função vai para baixo aqui, vai para cima aqui, ela é quebrada no meio. Ela tem uma ruptura, né? Quando você pega x igual a zero, que fica exatamente em cima do eixo y, né? Aqui é o eixo x, aqui é o eixo y. Em cima do eixo y a função tem uma quebra. Tem uma parte para cá, para a parte positiva do x, e uma parte para lá, para a parte negativa do x. Mas exatamente em cima do y ela é quebrada, ela sofre uma ruptura. 11 e 18. Bem, temos algum tempo ainda. Então, funções de 3 ou mais variáveis. Ele agora generaliza. Ele diz que tudo que a gente viu até agora pode ser visto quando eu pensar não em funções de R2 em R, mas sim em funções de R3 ou mais variáveis. Então, eu posso pensar em funções que são do R3 e não do R2, né? Essas funções vão pegar pontos aqui que tem coordenadas x, y, z, né? E vão dar como resposta, por exemplo, números. Então, são funções, por exemplo, de R3, função de R3 em R. Ele está te dizendo que tudo que a gente disse até agora vale a continuidade, vale os limites. Então agora se aproximar de um ponto aqui é se aproximar de diversas direções, né? Antes era se aproximar num plano, agora é se aproximar no espaço. E aí a gente tem um limite, por exemplo aqui L, significa dizer que estarão se aproximando aqui do L. Quando você se aproxima aqui desse ponto, você se aproxima aqui desse limite, tá? E aí se for maior a dimensão, se passar de 3, aí a gente não tem mais desenho. A gente só consegue desenhar até o 3. Inclusive não dá para fazer gráfico mais com essa função. Porque quando a função é do R2, né, ela é do R2 em R, então eu posso pegar essa reta R e colocar, né, posso pegar essa reta R, aí coloco esses dois eixos assim, né, coloco um assim e o outro aqui, colocando em terceira dimensão, e pego essa reta R e coloco aqui. Aí eu percebo o gráfico da função como sendo o gráfico de uma superfície. Mas quando eu estou diante dessa situação, aí não dá mais, eu vou espetar esse onde? Eu vou para a quarta dimensão. E aí eu não tenho mais como desenhar gráfico.
Só tenho como pensar no domínio e no contradomínio. Mas ele afirma aqui que tudo continua valendo, tá certo? A função f é contínua quando você tem que o ponto x, y, z vai para um ponto ABC, quer dizer, aqui é o ponto ABC e os outros pontos vão se aproximando dele, vai me dar como resposta um número que é a imagem do f do ABC, ok? Vale tudo da mesma maneira. Por exemplo, você tem essa função aqui, f de x, y, z, está dando esse número. Ela é uma função racional, em cima é um polinômio constante, embaixo é um polinômio. Então vale o fato de que, como é polinômio, é contínuo em seu domínio. Então só é problema se o x2 mais y2 mais o z2 for 1. Porque aqui dá 1, aí 1 menos 1 vai dar 0 e não pode dar 0. Então é problema sempre que acontecer isso. Mas o que é isso? Isso é a esfera de raio 1. Então ele está te dizendo que quando olho para uma função dessa daí, aqui está o domínio. Ele está dizendo que ela não está definida numa esfera centralizada aqui na origem. Uma esfera centralizada aqui na origem de raio 1. Eu não posso calcular em nenhum ponto dessa esfera, porque a nossa função definida dessa forma, ela não está definida na esfera de raio 1. Né? Em outras palavras, é descontínua na esfera com centro na origem e raio 1. Aí, se usarmos a notação vetorial, introduzida lá na seção 14.1, podemos escrever as definições de limites para as funções de 2 ou 3 variáveis de uma forma compacta como a seguir. Então, ele está simplesmente dizendo que vai usar aquilo que eu usei, tá? Então, ao invés dele botar o ponto x, y, como a gente vem fazendo o tempo todo, ou x, y, z, ao invés de fazer isso, ele vai simplesmente usar x. Ao invés de usar o ponto AB, ele vai usar simplesmente A. Mas isso eu já fiz antes, tá? É como eu vinha fazendo quando a gente falava das definições. Fiz a definição de limite aqui, já usando essa linguagem, né? Quando eu falei aqui da definição de limite. Acho que foi aqui do lado, não? Foi onde mesmo? Acho que aqui. Também não. Não lembro mais, deixa eu ver. Aqui, né? Onde eu falei da definição de limites, antes ainda, aqui. Pronto, eu já tinha usado ó, x menos a, onde a representava o par e o x representava também um par. Então, se forem 3 coordenadas, essa definição pode ser vista onde x seja um ponto do tipo x, y, z e o a pode ser um ponto do tipo ABC, tá? Então, ele está só avisando que a gente pode escrever de maneira mais compacta dessa maneira, tá? Então, observe que se o n for igual a 1, o n no caso é aqui, né, do Rn, então se o n é igual a 1 eu estarei com R e não com R2 ou R3. Então x vai ser o próprio número x, o a vai ser o próprio número a e a gente volta tudo para a definição de limite que foi visto lá no cálculo 1. Né? Para n igual a 2, o x é visto como um par e o ponto é o ponto AB e a gente pode ver como sendo um vetor. Né? Todo ponto a gente pode ver como um vetor. A distância entre os pontos é aquele cálculo que nós já fizemos antes, de modo que essa nossa definição 5 se torna a definição 1 do cálculo 1. E se n for igual a 3, a gente vai estar com coordenadas, cada ponto tem 3 coordenadas. Bem, é só uma questão de adaptação da linguagem. Ora, aqui a gente termina essa parte do estudo dos limites, né? Temos aí ainda um pouco mais de meia hora, vamos ver alguma coisa agora do capítulo 14. Quando eu coloco uma linha vermelha, ali significa dizer que dali para frente você tem toda uma sessão de exercícios para começar a olhar. Né? Mas eu vou passar para vocês uma listinha para a gente já pensar na segunda prova aí para vocês irem fazendo. Vou passar para vocês uma listinha dessas próximas sessões, que vão ser as sessões da nossa próxima prova. Bem, aí acabou essa nossa parte e eu vou entrar aqui agora no outro capítulo,
numa outra sessão, no capítulo 14.3, na seção 14.3. Então, chega de falar de limites, vamos falar de derivada. Ou seja, vamos continuar falando de limite, né? Porque a derivada é calculada usando o limite. Por definição, a derivada é exatamente um limite que a gente é definida a partir de um limite que a gente utiliza. Então, vamos falar de derivadas parciais. Então, ele começa essa sessão falando a respeito de uma função que ele chama de função umidex, né? Ele sai medindo a sensação térmica que se tem a partir da umidade relativa em percentual e da temperatura real. Então ele vai variando aqui a temperatura real, vai variando a umidade relativa. Então ele diz, por exemplo, que se a umidade relativa for de 60% e a temperatura for de 30 graus, a sensação da pessoa, né, vai ser de 38 graus, ao invés de ser de 30 graus. Então indica índice de calor I como função da temperatura e umidade. Então ele está te dizendo que o índice de calor vai ser de 38 e não de 30, tá certo? Se você tem uma umidade relativa de 60% e você tem uma temperatura de 30. Então, em síntese, o que ele está fazendo aqui? Ele tá fazendo uma função, ele está fazendo uma funçãozinha, onde ele tem um eixo x, um eixo y, onde, digamos, o eixo x, vamos dizer que é o eixo da umidade, o eixo x é o eixo da umidade, o eixo y é o eixo da temperatura, e aí ele pega um valor da umidade, um valor da temperatura e te dá como resposta um valor, em Z, né? Te dá um valor em Z. Então, por exemplo, se esse daqui é a umidade 60 e esse daqui é a temperatura 30, ele está te dizendo que a resposta dessa função é 38, tá? Então, quando ele sai variando isso daqui, ele vai tendo pontos, né? E se você tiver infinitos pontos, você tem uma superfície. Então, é isso. Estamos na mesma situação que a gente já vinha trabalhando antes. Funções de rei 2 em R. Pois bem. Então, se nos concentramos na coluna assinalada da tabela que corresponde à umidade relativa de 60 graus, estaremos considerando o umidex como uma função de uma única variável. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que se eu pensar só nessa de 60 graus e esquecer a variação aqui, eu estarei como se estivesse só numa variável. Isso graficamente seria alguma coisa assim. Estou pensando só no 60, fixei o 60. Então eu passo a ter uma função que está aqui, ó, uma linha. Opa. Uma linha de pontos que vai estar, variando aqui, toda em cima desse plano aqui, né, do 60. Você pensa num plano aqui que corta o 60 e essa função aqui, essa linha, ela vai estar toda contida nesse plano. Vai ter uma linha que eu fixei o 60. Então vai passar a ser só função da umidade. O Z aqui vai ser só função da umidade. Ele deixa de ser função da temperatura. E o gráfico, né, se eu quiser fazer um gráfico, ficaria um gráfico assim. Aqui o eixo da umidade e aqui o eixo Z. E aí essa linha daqui que ficaria nesse plano seria a linha que ia aparecer aqui como gráfico dessa função. É isso que ele está avisando aqui a você. Tá?
Então, se eu fixar só no 60, encontraremos uma função de uma única variável t, né, para um valor fixado de h. Então, vamos escrever que g de t vai ser f de t60. Ou seja, ele fixou que a umidade vai ser 60 e deixa só a temperatura variar, né? Então, g de t descreve como o umidex I aumenta à medida que a temperatura real T aumenta, quando a umidade relativa fica fixa em 60. Então, a derivada de G quando T é igual a 30 graus é a taxa de variação de I em relação a T quando T é igual a 30 graus. Então, ele está te dizendo que agora eu posso falar em derivada. E aí, derivada, a gente sabe que é o coeficiente angular da reta tangente, que pode ser visto aqui no espaço também como o coeficiente angular da reta tangente, que vai passar aqui tocando num certo ponto, né? Num certo ponto da curva. Então, dá para falar em derivada. Tá, ok. Então, vou calcular a derivada dessa função, eu deixo 60 fixo, e aí eu calculo a derivada g' de 30. Que a gente sabe que, por definição, é o limite, né, de g de a mais h menos g de a sobre h quando h vai para zero. O nosso a em questão é 30. Mas eu também poderia fazer uma aproximação, né? Poderia pegar 2 graus apenas a mais do que o 30, e aí eu teria h igual a 2. Aí eu teria g de 32 menos g de 30 sobre 2. Faria a conta, aí deu aproximadamente 2. Aí eu pego em 30. Em 30 eu teria, na verdade ele pegou aqui o g de 32 e agora ele pegou do 28. Pegou 2 a menos, né? Pegou o h como sendo menos 2. Aí ficaria g de 28, faz as contas, encontrou menos 1,5. Ou seja, ele está fazendo uma coisa assim. Se a nossa função agora é uma função só de duas variáveis, ele está querendo comparar, né? Ele está aqui com o gráfico da nossa função, aí ele tem aqui a tangente, um certo ponto, e ele tem a secante. Então ele está pegando um valor, bem, fica estranho, acho que é melhor eu tirar os eixos x e y daqui para a gente poder entender melhor a ideia. Depois eu boto os eixos, pronto. Tem uma função, quero estimar, né, o valor do coeficiente angular, aí é o problema de Leibniz, eu pego a secante. Então, eu tenho aqui o ponto que eu quero estudar. Então, no eixo x, esse ponto vale 30, estou estudando no 30. Aí eu acrescento 30. Aí eu acrescento 2 unidades e olho o valor em 32 e diminuo aqui também 2 unidades, né? Olho a função um pouquinho antes e olho no 28. Faço as contas e calculo o coeficiente angular não da reta tangente, mas da reta secante, porque eu calculo esse valor, né, no eixo x, melhor no eixo y, né? Eu calculo esse valor aqui no eixo y, calculo esse no eixo y, faço a diferença, né? E aí eu tenho que no 32 deu 2, né? A função, quando for calculada aqui no valor, o y está bem para cá, né? Porque aqui é o 28. Então aqui deu 2, vendo o y aqui vai dar 2, e aqui vai dar, quando eu trouxer aqui para o y, aqui vai dar 2, aqui vai dar 1,5. Então eu posso estimar o coeficiente angular dessa reta secante, para poder estimar qual é o coeficiente angular da reta tangente. Isso porque eu fixei a umidade, eu estou só brincando com a temperatura, né? A temperatura varia enquanto a umidade ficou fixa, sendo sempre 60. Inclusive, eu acho que quando eu escrevi aqui, não é F da umidade, né? A umidade está fixa, não, a temperatura que está fixa, não, a umidade é 60. Isso daqui não é F da umidade, isso é F da temperatura, que a umidade ficou 60. Perdão aqui, ó.
temperatura. A temperatura eu deixo continuar variando. 60 eu fixei. Então não era F da umidade, era F da temperatura. Corrigi, né? Espero que ninguém veja o vídeo só até a parte que eu deixei errado. Bem, então é isso. Ele aqui sai fazendo aproximações, né? 2 para lá, 2 para cá em relação ao 30. Aí ele diz assim: calculando a média desses valores, podemos dizer que a derivada G' de 30 é aproximadamente 1,75. Ele soma as duas e divide por 2. Isso implica que quando a temperatura real é de 30 graus, a umidade relativa é 60%, a temperatura aparente, o Umidex, aumenta cerca de 1,75 graus para cada grau que a temperatura real sobe. Ou seja, ele está calculando a variação, que é o que nos dá a derivada. Então, naquele ponto, ela está aumentando aproximadamente 1,75 graus. Né? Está aumentando 1,75 graus. Enquanto a temperatura aumenta, ela está fazendo um aumento de 1,75 graus. É a temperatura instantânea, digamos assim, que a gente está buscando. Pois bem, então olhamos agora para a linha sombreada da tabela 1, que corresponde à temperatura fixa de T igual a 30 graus. Aí os números nessa linha são valores da função g de h, f de 30h. Pronto, agora ele mudou a brincadeira. Ele agora está deixando fixo essa e vai deixar essa variar. Tá? Então agora a função de fato vai ser f da umidade. A umidade vai variar. Tá? A umidade vai variar. Agora a temperatura vai ser sempre 30. Né? Então a temperatura é 30 e a umidade vai ficar variando. 34, 35, 36, 37, etc. Então, o que ele vai dizer aqui? Ele está dizendo que agora a gente está com uma função que é g de h, porque o 30 está fixo, né? Ele fixou agora a temperatura e deixou a umidade variar, que descreve como o Umidex aumenta à medida que a umidade relativa a H aumenta quando a temperatura real é fixa de 30 graus. Aí ele vai de novo para a ideia da derivada, né? Que é 60 mais H, a temperatura é 60, G de 60 mais H igual a F de 30, vírgula 60 mais H. G de 60 mais H, ele pegou o H como sendo 60 mais H, aí isso vai ser F de 30, 60 mais H menos o F de 30, 60. Então ele está calculando aqui em cima do 60, né? Do H como sendo 60. Então aqui é o 60 mais H. E aí ele faz de novo a média. Ele pega aqui 65, né? Colocou 5 a mais do que o 60. E aqui ele pegou 55, 5 a menos. Aí calculou esses dois valores. E do mesmo jeito que ele fez quando estava deixando a temperatura variar, ele fez a média, né? Calculando a média. Ele tem entre 0,4 e 0,2, a média 0,3. E aí isso nos diz que quando a temperatura está lá fixada em 30 graus e a umidade relativa é de 60 graus, o Umidex aumenta cerca de 0,3 graus Celsius. Ou seja, novamente ele está estimando a derivada, que é uma variação, né? Então a variação é de cerca de 0,3 graus Celsius. Ok. Bem, tudo isso é para dizer a você o seguinte: estou com a função de xy em z. Aí eu fixo o x e deixo o y variar. Depois eu fixo o y e deixo o x variar. Quando eu faço isso, olhe bem, quando eu tenho f de xy, eu tenho uma superfície. Quando eu fixo 1, eu passo a ter uma curva em cima dessa superfície, porque vai ser justamente a interseção do plano, que é dado pelo valor que eu fixei, com a superfície que era a função toda. Aí quando eu solto o x e fixo o y, eu passo a ter um outro plano, né? Fixado ali o y, que vai me dar uma curva na sua interseção com a superfície. É isso que a gente vai seguir daqui em diante falando.
A ideia era para te dar uma noção de que isso poderia ser visto como uma aplicação. Mas vamos lá, vamos para a linguagem mais matemática agora. Bem, em geral, se f é uma função de duas variáveis, x e y, suponha que deixemos somente x variar enquanto mantemos fixo o valor de y. Por exemplo, digamos que o y é igual a b, onde b é uma constante. Então, estaremos considerando realmente uma função de uma única variável, x, a saber, g de x igual a f de xb. Então, eu estou com uma função que depende de duas variáveis, x e y, mas eu vou e fixo que o y vai ser b. Então, eu passo a ficar com a função f de x, b. O b é um número fixo. Ou seja, isso na verdade passa a ser apenas uma função de x, né? Então, se g tem derivada em a, nós a chamaremos derivada parcial de f em relação a x em AB. Então, se é possível calcular g' de a, já que é uma função de uma única variável, isso será a mesma coisa que calcular f' de xb, né? F' de xb, na verdade, f' de xb, mas colocando x igual a a, né? Restrito a a. Aí a gente diz que isso é a derivada parcial da função f, né, em x igual a quando o y está fixado em b. Tá certo? E a denotaremos assim: a derivada da f em relação a x no ponto AB é o mesmo que a derivada da g, né, que depende só de x, em a, onde a g de x é a f de xb. Se a gente for olhar pela definição de derivada, quem é g' de a? É o limite do g de a mais h menos o g de a sobre h quando h vai para zero. E aí essa equação, a gente pode dizer então que a derivada parcial de f em relação a x no ponto AB, ela é f, olha, f de x, b é o g de x. Então, g de a mais h é o f do a mais h, né, que é o nosso x, b, porque o b fica fixo, né? Então, a mais h aqui é o a mais h aqui, e o b fixo, menos o f de ab. O f de ab é o mesmo g de a. Tudo isso sobre h quando o h vai para zero. Da mesma forma, a derivada parcial de f em relação a y, agora você fixa o x. Então, fixa o x igual a a. E denomina-se a derivada em b da função g de y igual a f de ab. Então, agora eu estou olhando para f, que a princípio era de xy, e ela agora passa a ser de ay. Então, eu tenho uma função não mais de xy, e sim de a fixo e y. Então, eu posso ver isso como sendo uma função g maiúsculo calculado só em y. Então, da mesma maneira, falar da derivada de g aplicado em a é a mesma coisa que falar da derivada de fx, onde eu fixei o a, deixei apenas o y variar, né? Então, como eu estou querendo, aqui em estou falando em g igual a né? Aqui eu chamei de a também, aqui eu estou calculando para x igual a a, aqui eu estou calculando para y igual a, o y tem que ser no a, né? Aqui vou dizer que é em b, né? É o certo a dizer, eu vou estar pensando em g' de b. Então eu vou estar com f' do a y, eu derivo só em relação ao y, deixo o x fixo, isso restringindo o y a ser especificamente o b, né? Quando eu estou calculando especificamente no ponto AB. Então, a derivada de de f em relação a y no ponto AB nada mais é do que o limite do f, onde o a está fixado, b mais h, menos f de ab sobre h. Bem, parece complicado, né? Dito assim,
mas vocês vão ver que no uso prático da coisa não é tão difícil. Você simplesmente vai olhar o x como sendo uma constante e vai derivar em relação a y. Depois vai olhar o y como sendo uma constante e vai derivar como em relação a x. E aí aplica no ponto que você precisar aplicar. Tá? Vejamos, veja, não é tão difícil. Bem, com essa notação, para as derivadas parciais, podemos escrever as taxas de variação do umidex, né, o que a gente viu antes, em relação à temperatura T e à umidade H, quando T é igual a 30 graus e quando H é igual a 60, como segue. Então, f de T calculado em 30/60 é aproximadamente, a gente está dizendo aqui, a derivada daquela nossa função, né? Onde eu vou derivar só em relação a T, ou seja, eu estou deixando que o H é fixo, ela vai ser aproximadamente 1,75, que foi aquela conta que a gente fez por aproximação. E quando eu for derivar em relação a H, aqui eu estou deixando o H fixo. E aqui a situação em que o T é fixo. T fixo. Então a gente viu que é aproximadamente 0,3. E aqui a gente viu que era aproximadamente 1,75. Foi o nosso primeiro exemplo, né? E aí, se agora deixamos o ponto AB variar na equação 2 e 3, então eu terei uma derivada como função, né? Porque aqui a gente está falando a derivada aplicada especificamente no ponto AB. E se eu deixar A e B variar, ou seja, ao invés de olhar para AB eu olhar para XY, aí eu tenho uma função de XY. Então é o que ele está definindo aqui, ó. A derivada parcial da f em relação a x aplicada em qualquer ponto xy, ela é o limite de f de x mais h y. Veja, a derivada é em relação a x, por isso que o incremento é no x. X mais h, y, porque o y é a parte que vai ficar fixada. Menos f de x, y, sobre h quando h vai para zero. E quando a derivada é em relação a y, então quem recebe o incremento é o y. Então é f de x que fica fixo, y mais h menos f de xy sobre h quando h vai para zero. Vamos ver exemplo, né? Bem, tem mais notação antes do exemplo. É porque na literatura vai ter tanta notação diferente que é importante que ele diga várias notações para quando você estiver lendo lá nos livros você não estranhar nenhuma delas, entender o que cada uma delas significa, tá? Então, você tanto pode ver as derivadas em relação a x assim, com esse x pequeno, dizendo qual é o ponto, ou assim, ou o cara pode usar essa letra que é chamada de dρ de f, dρ x, é a derivada parcial da f em relação a x. dρ de f, dρ y, é a derivada de f em relação a y, né? Ou se a f, como é uma função, né, f na verdade pode ser visto como z igual a f de x, y, então pode ser que no lugar de f ele escreva z, né? Então pode escrever assim, se tiver aplicado no ponto pode escrever assim, ou se tiver aplicado querendo chamar o f de z pode escrever assim. Também o pessoal gosta de chamar de F1 para distinguir de F2. F1 é a Fx, F2 é a Fy, ou ainda pode usar um maiúsculo assim, D1 ou assim. Então todas essas são notações para derivadas parciais, tá? Não estranhe nenhuma delas. E aí a regra básica é a que eu acabei de comentar, como é que você calcula. Para determinar a derivada parcial da f em relação a x, você trata o y como sendo uma constante. É isso. Trate o y como sendo uma constante para calcular a derivada em relação a x. Trate o x como sendo uma constante para calcular a derivada parcial em relação a y. Finalmente um exemplo. Agora, no exemplo, vocês vão ver que realmente não é difícil. É porque ele precisou dizer todos os detalhes, todas as notações para vocês poderem entender quando estiverem fazendo uma leitura. Então, um exemplo, veja que não é difícil. Então, ele está aqui, essa é a função que ele deu. Então, agora eu quero calcular a derivada disso em relação a x. Então, eu vou calcular a derivada dessa função em relação a x. Eu vou calcular a nossa fx em xy.
Então, o que diz a regra? Se eu quero calcular fx, eu trato y como sendo uma constante. Ok. Então, x a terceira, eu derivo, isso vai dar 3x quadrado. Porque o x não é constante, quem é constante é o y. X quadrado, y ao cubo. Opa, y é constante, então isso aqui é um número. Então, um número vezes uma função, quando eu vou derivar, eu coloco o número, né? Coloco o número, não ligo para ele, só coloco. Né? Se eu tiver assim, 3x2 e eu for derivar isso, o que eu faço? Eu coloco o número, eu derivo só o 2x vezes 2x. O número eu só repito. Então, se isso daqui é uma constante, é um número, então eu só repito. Tá ela aqui. Agora eu derivo o x2, então vezes 2x. Então eu trato como se fosse um número. Aí agora eu tenho menos 2y2. Ora, mas y2 é um número. Então isso tudo aqui para mim é um número, é uma constante. Derivada de constante é 0. Então eu derivei em função de x. É a derivada parcial da f em relação a x. Tá? Eu tratei y como se fosse uma constante. Aí agora eu vou derivar em relação a y. Primeira parcela é um número. É um número. O x é um número. Elevado a 3 continua sendo um número. Então a derivada disso é 0. Aí essa daqui. Bem, essa daqui tem um y. O x quadrado é um número. Então eu simplesmente escrevo x quadrado. Agora eu vou derivar o y. Y a terceira, quando eu derivo, dá 3y ao quadrado. Aí a última. Não tem x, não tem número x, mas tem o menos 2. Então, menos 2. E aí eu derivo o y ao quadrado. 2y. Pronto, aí é só organizar, né? Então, aqui ele simplesmente não colocou o 0 e 2x vezes y a terceira ele escreveu assim. E aqui 3x quadrado ele escreveu assim, tá certo, né? Escreveu e aqui ele não colocou. Tá aqui a derivada em relação a x. Essa daqui ele não escreveu 0, não precisa. Essa daqui ele escreveu 3x2y2, tá certo? E aqui menos 2 vezes 2, menos 4y. Pronto. Aí ele pediu para fazer a derivada em relação a x, em relação a y e depois calcular f de x, f derivada em relação a x aplicada em 2,1 e f derivada em relação a y aplicada em 2,1. Bem, então botou x igual a 2, 2 ao quadrado 4 vezes 3, 12. Colocou y igual a 1, então 2 vezes 1 ao cubo dá 2 vezes 2, 4. Né? 4 mais 12, 16. Ok. Aí aqui x é 2, 2 ao quadrado é 4, o y é 1, então 4 vezes 1 aqui dá 4, vezes 3, 12. E aqui menos 4 vezes 1, menos 4, 12 menos 4, 8. Ok. Tá certo? Viu como é simples derivar? Fazer o cálculo da derivada parcial? Vai estar na prova. Né? Qual a derivada parcial? Oi? Não tem mais problema, entendeu? É simples de fazer. Não, mas é claro que vão existir problemas mais sérios, né? É claro que vão existir problemas mais sérios. Vão ter problemas mais difíceis. Não fique achando que vai ser todo simples. Mas é importante que o primeiro exemplo seja simples para vocês observarem como é, né? Fixa o y como sendo uma constante e deriva em relação a x. Fixa o x como sendo uma constante e deriva em relação a y. Isso é derivada parcial. Na prática, na continha, é só isso. Bem, tenho 5 minutos, vamos fazer essa parte da interpretação que a gente já vem fazendo, mas vamos fazer com mais cuidado ainda. A interpretação gráfica, né? A interpretação gráfica da ideia da derivada parcial. A gente já disse, mas vamos fazer de novo. Para darmos uma interpretação geométrica para as derivadas parciais, lembremos-nos de que a equação z igual a f de xy representa uma superfície S, o gráfico de f, né? Essa superfície azul aqui.
Aí ele diz aqui, se f de AB é igual a C, então tá aqui, ó, o A e o B, ele está no espaço, então ele colocou aqui como sendo três coordenadas, né? AB é o x e o y, e o z é 0 porque está no plano xy. Então ele está dizendo que o f do AB é igual ao C, ou seja, ele está dizendo que a coordenada desse ponto, quando você olhar ela aqui no Z, ela vai ser o valor C, tá? F do AB é o C. Então, se o F do AB é C, então o ponto P igual a ABC, que é esse ponto aqui, P igual a ABC, está na função, está na superfície S. Então, quando eu fixar y igual a B, olha, quando eu fixar y igual a B, deixa eu colocar uma cor diferente. Eu vou estar assim, ó. Eu vou ter tudo que estiver aqui. Se aqui é o valor B no y, né? Y é a parte do espaço que tem y igual a B, é este plano aqui, ó. A parte do espaço que vai ter y igual a B é este plano. Deixa eu ver aqui. É este plano. Este plano será a parte do espaço que vai ter y igual a B. Então, todo ponto aí deste plano verde, ele tem coordenada B no y, né? Todo mundo que estiver nesse plano tem coordenada B no y. Aí, quando você faz a interseção entre este plano e essa superfície azul, note que essa superfície ela passa, né, do plano para cá. Então, tem uma interseção que é uma curva que vai ficar aqui, ó. A interseção entre a superfície e esse plano é essa curva aqui, ó, que está bem clarinha. Essa curva aqui. Essa curva é a curva dos pontos que estão tanto na superfície como estão nesse plano. Tá certo? Então, da mesma maneira, quando você fixar x igual a A, você vai ter todos os pontos que estão nesse plano aqui, ó. No plano que tem coordenadas x igual a A. No plano que tem coordenadas x igual a A. Todos os pontos desse plano azul, a interseção entre os dois planos está aqui, ó. Opa. Bem, desculpem, mas a interseção era para dar no ponto, né? É muito complicado fazer o desenho e dar certo. Bem, mas vamos lá, vamos tentar. A interseção dos dois planos está aqui. Então vou melhorar meu desenho. Deixa eu dar uma melhorada no meu desenho. O plano, na verdade, para ficar parecido com a realidade que a gente quer mostrar, o plano, vou desenhar um pouquinho mais baixo. Bem, guardadas as pequenas falhas que vão ficar, o plano azul, ele é mais ou menos assim. A interseção dá justamente em cima do ponto P, né? E aí você tem uma curva aqui que é a interseção do plano verde com a superfície azul, e você tem outra curva aqui, ó, que está contida no plano azul. Tá? Vai estar contida no plano azul. Então, essas duas curvas, elas são a interseção do plano azul com a superfície azul e do plano verde com a superfície verde. Bem, aí o que a gente sabe sobre elas? Ó? Ao fixar y igual a b, estamos restringindo a nossa atenção à curva C1, que é a curva de interseção, na qual o plano vertical y igual a b intersecciona S. Né? A curva C1 é a intersecção entre o plano verde e o plano azul, e a superfície azul. Em outras palavras, C1 é o corte de S no plano y igual a b. Dessa maneira, o plano vertical x igual a A intersecciona S em uma curva C2, essa nossa curva azul.
em uma curva C2. As curvas C1 e C2 passam pelo ponto P. Passam aqui no ponto P. Observe que a curva C1 é o gráfico da função g de x igual a f de x igual a b. Então, a curva C1, olhe o plano verde. Então, se a gente desenhar o plano verde, tá aqui olhando eu para o plano verde de frente. Estou olhando o plano verde de frente. Então eu olho agora assim, né? Olho daqui para lá e vejo o plano verde de frente. Aí eu vejo aqui a curva C1 no plano verde. Em um certo ponto estará o ponto P. E aí, nessa reta aqui, eu estarei justamente onde y é igual a b. Essa reta daqui é onde y é igual a b. Essa reta. Y é igual a b. Você pode projetar isso lá para o final e você vai ver que isso equivale ao eixo y, ou perdão, ao eixo x, né? Isso aqui nada mais é do que o eixo x se eu projetar lá atrás. Eu posso olhar isso como sendo o eixo x. Enquanto que em algum lugar aqui na vertical eu posso olhar o eixo z. Posso olhar para o eixo z. Então, se eu projetar essa curva lá atrás, eu estarei com uma função entre z e x. Eu estarei com a função z e x. Que ele comenta aqui. Ele diz que ela vai ser uma g de x, né? Do tipo f de x igual a b. Ou seja, se ele fixa o y igual a b, ele fica com uma função g de x, dando os valores z, né, projetando lá atrás, que é a nossa f de x b. O b está fixado no y. É a nossa f de xb, que é o que ele comenta aqui, né? G de x é f de xb. De modo que a inclinação da tangente T1, aí se você calcular, se você pegar uma reta tangente aqui passando no ponto P, né? E aí você tem a inclinação, né? A inclinação da tangente T1 em P é g' de A. Então a inclinação dessa nossa tangente aqui, da reta tangente T1, ela nada mais é do que g' de A, porque quando você projeta aqui embaixo, o P é imagem de A, né? Aqui está fixo o B, aqui é imagem do A, do valor A, que é dado em x. Então, como a variação aqui é em x, quando você calcular o g' de A, ele vai dar justamente a inclinação dessa reta tangente, da reta tangente T1. Então, g' de A, que é a derivada parcial da f, no ponto AB, né, em relação a x, quando eu estou com o B fixo aqui, ela nos dá justamente a inclinação dessa reta tangente aqui, a superfície no ponto P, né, na direção paralela aqui ao eixo x, exatamente sobre o ponto A, sobre o ponto AB aqui. Ok. A curva C2, por outro lado, ela é o gráfico da função g de y igual a f de AY. Então agora eu olho para o plano azul, né? Eu olho para lá e vejo esse plano azul aqui de frente. Aí quando eu olho para o plano azul, vejo a situação que a gente tem. Opa, o plano é azul, então eu vou colocar azul. Quando a gente olha para o plano azul, desenhado no plano azul vai estar a curva C2. A curva C2 ela estará contida no plano azul. Então você vai ter uma curva novamente C2. Aí aqui você tem o tal do ponto P na curva C2, que estará aqui em cima do ponto AB, né? E aí na curva C2, ó,
essa parte de baixo aqui do plano, ela pode ser projetada como eixo Y. Agora, você pode ver isso daqui como sendo o eixo Y. Então aqui é o valor B do eixo Y. E você pode ver na vertical como sendo o eixo Z. Deixa eu olhar para o desenho. Então o eixo Z, ele vai estar passando por aqui em algum lugar. Vai estar passando por aqui em algum lugar na vertical. Então você vai olhar para a curva C2, né? Para a curva C2, dessa vez como sendo uma função, né? Z aqui vai ser uma função de Y. Ele chamou de G de Y. E essa função, ela pode ser vista como sendo f de AY. F de AY. Tá certo? E aí, derivar essa... Oi. Exatamente. A função que a gente acha, quando a gente fixa um dos valores, aí é o corte do plano na superfície. É a interseção entre o plano e a superfície que você tem como gráfico da função. Tá? É exatamente isso que acontece. É um corte paralelo ao eixo Y e um corte paralelo ao eixo X. Aí se transforma numa função só de Y ou numa função só de X. É o que ele está dizendo aqui, ó. Ele está dizendo então que você, quando for calcular, você vai ter a G' de B. Então você agora tem uma reta tangente aqui, ó, T2, que a gente pode ver aqui no plano, uma reta aqui, que está passando em P, uma reta T2, e o coeficiente angular dessa reta T2 no ponto P nada mais vai ser do que eu calcular a G' de Y aqui, ou aplicar em B, né? Calculo a G' de Y em B, que nada mais é do que a minha derivada parcial em relação a Y da minha f de AY, só que aplicada especificamente em B. Assim como aqui era a minha G' de A, que nada mais é do que a minha f de X aplicada em A, aqui eu deixo o X variar, né? O Y aqui é fixado, então aqui fica XB e eu fixo em A. É a mesma ideia, só que aqui quem varia é o Y, lá quem varia é o X. Ok, vai me dar então o coeficiente angular da reta tangente T2, a inclinação dessa reta. Então, as derivadas parciais fxab e fyab podem ser interpretadas geometricamente como as inclinações das retas tangentes no ponto P ABC dos cortes C1 e C2 de S nos planos y igual a B, x igual a A. Né? Como vimos no caso da função umidex, as derivadas parciais podem ser interpretadas como a taxa de variação, hora da umidade, né? Hora da temperatura. Se Z é um f de xy, aí a derivada em relação a x representa a taxa de variação de Z com relação a x. No caso pode ser, por exemplo, o umidex ali sendo a umidade, ou então a temperatura, se for o x, dependendo de quem você chama de x e de y. Né? Isso quando y é mantido fixo. Da mesma forma, a derivada parcial em relação a y representa a taxa de variação de Z em relação a y quando o x está fixo. Então, quando você fixa um, você tem a derivada parcial em relação ao outro, e ela é, interpretando geometricamente, é o coeficiente angular dessas retas tangentes das respectivas interseções entre esses planos, né, x igual a A e y igual a B, com a superfície que é o gráfico da função. Okay? Bem, passamos 10 minutos. Interessante é o seguinte, deixa eu só olhar uma coisinha. A gente recomeça aqui a partir do exemplo 2, até porque eu recomeçando no exemplo 2, eu trago de volta o que eu falei agora, né? Nós oficialmente temos mais 2 encontros, um no dia 23 e outro no dia 30, tá? Se for o caso, talvez a gente combine mais um
aí para concluir. Independente desses encontros, eu já vou mandar para vocês, vou fazer uma listinha para vocês irem exercitando esse conteúdo para a gente ter uma segunda prova, tá bom? Eu espero que apareçam notas acima de 7, entre alguns ou a maioria ou todos de preferência. E se isso não acontecer, aí eu vou conversar especificamente com quem não conseguiu notas acima de 7, tá? Então, é por aí. Eu acho que vou parar de gravar, porque aí a gente já conversa mais especificamente sobre a prova que vocês estão fazendo.